Eu queria, então, inicialmente agradecer o convite de estar aqui, nesse dia, nessa mesa. Por essa razão, para mim é uma grande felicidade poder colaborar e participar desse processo. Eu acho que a dívida a respeito do Carlos Marighella não é só uma dívida de memória, embora essa dívida de memória seja uma dívida importante, mas ela é uma dívida de análise, né? Eu queria partilhar com vocês uma experiência que ocorreu comigo, porque eu editei um livro de textos do Marighella em 2019. Né? Quando o Bolsonaro ganhou a eleição, a gente pensou bem qual que é a melhor coisa que a gente poderia fazer nesse momento. Bem, nesse momento era fazer as ideias do Marighella circular, né? Porque lembrar, afinal de contas, que o inimigo público número 1 da ditadura militar continuava vivo, as suas ideias continuavam circulando, né? E para mim foi uma experiência muito surpreendente, eu poderia dizer, pelo seguinte: quando apareceu a ideia, nós imaginávamos que a gente ia ter nas nossas mãos alguns textos que a gente poderia chamar de textos de circunstância, textos sobre intervenções pontuais, questões de mobilização, questões de militância, certo? Esses textos que a gente faz normalmente dentro da nossa atividade política. E para minha surpresa, o que nós encontramos eram textos que tinham análise estruturada, profunda e articulada da realidade brasileira, dos seus impasses, das suas dificuldades econômicas e sociais e políticas. Isso me fez colocar uma questão que era, mas afinal de contas, por que esses textos não tinham circulado até então? O que tinha acontecido? Para que não, eu digo, no que diz respeito à história oficial do Brasil, mas à história da esquerda brasileira, por que esses textos não estavam sendo lidos nas universidades, circulando nos nossos espaços de militância, circulando nos nossos espaços de deliberação e de decisão? Por que o nome de Marighella tinha sido apagado, brutalmente apagado da história da esquerda brasileira, a ponto dele se tornar simplesmente a figura meio trágica e dramática de um líder guerrilheiro, sendo que muito mais do que isso, nós tínhamos um analista fino, um analista refinado, um analista consciente de quais eram os problemas da realidade nacional. E mais do que isso, para mim era ainda mais surpreendente ler aqueles textos naquele momento, porque o Brasil é, antes de qualquer coisa, uma forma de repetição. E ler aqueles textos que tinham sido escritos logo após a ditadura, o golpe militar, em 1966, 1967, texto onde ele explicava por que ele tinha rompido com o Partido Comunista Brasileiro, por que ele tinha feito a opção pela luta armada, certo? E explicando quais eram as condições para que o havia levado a fazer essa espécie de luta armada por subtração, quer dizer, não era um horizonte aparentemente natural do seu pensamento. Seu pensamento era a mobilização de massa, dentro das estruturas sindicais, dentro das estruturas da classe trabalhadora. Quer dizer, ler isto em 2019 tinha um gosto muito amargo, porque o diagnóstico que ele fornecia estava de novo na nossa frente. Era a nossa realidade presente. Por isso que eu insisto, não se trata só de um trabalho de memória, trata-se de recuperar uma capacidade de refletir sobre o nosso presente, ouvindo as vozes mais decisivas da nossa história. Porque quando se analisa bem o passado, certo? Esse passado, essa análise ressoa na reflexão sobre o presente. E qual que era o elemento fundamental dessa análise? O elemento fundamental dessa análise era insistir: nossa política de conciliação e de pacto tirou a nossa força de luta. Era dizer, durante décadas, nós acreditávamos que era possível um reformismo seguro, fraco e seguro, uma conciliação com os setores progressistas da burguesia nacional, certo? Dentro de uma lógica que depois ele mesmo vai cunhar esse termo, uma lógica reboquista. Reboquista por quê? Porque nós ficávamos a reboque dos setores da burguesia nacional que aparentemente eram nacionalistas, eram progressistas, poderiam compor conosco. Por quê? Porque nós temos essa fantasia muito própria do Brasil
do Brasil ser um país da revolução impossível, dela nunca poder ocorrer, porque afinal de contas nós temos a mobilização suficiente, não temos essa mobilização, porque aqueles que estão contra nós, eles estão sempre a postos de dar um golpe, de voltar com força. Então colocar esta questão já é completamente interditada desde o início, né? Qual foi o resultado? Era muito interessante o texto, era dizer, veja, por causa disso, nós não estávamos nem preparados para a possibilidade de um golpe. E o que aconteceu em 2015, 16, 17, 18? Nós não estávamos nem preparados para o golpe parlamentar que nós vimos. Um golpe feito com gente da nossa casa, com um sujeito que era vice-presidente dentro do nosso próprio governo, certo? Que depois monta o ministério com pessoas que tinham feito parte do ministério anteriormente, ou seja, foi quase uma espécie de golpe dentro da casa. E que mostrava um dado muito claro, a fragilidade desta lógica, que nos paralisa, que alimenta a frustração de setores descontentes da população, e que no final das contas nos deixa completamente vulneráveis. Este diagnóstico que ele tinha feito em 1964, 65, se repetia mais uma vez. Mais uma vez. Né? E claro, isso coloca um problema objetivo das forças de transformação social brasileira. Elas fizeram uma aposta, elas fizeram uma escolha que não funcionou. Uma vez, não funcionou uma segunda vez e vai continuar não funcionando. Nós sabemos muito bem de todos os riscos no qual nós estamos, no momento no qual nós nos encontramos. Esses riscos não são só brasileiros, nós estamos diante de uma ascensão de um fascismo global. Eu costumo dizer, esse dado é um dado que muitos de nós não tinham no seu horizonte. Se há 10 anos atrás alguém me falasse que o fascismo global, a ascensão do fascismo global era o pior problema que nós teríamos em 2025, 2026, eu ia achar que a pessoa estava delirando. Ou ia achar que a pessoa estava, na verdade, fazendo um exagero. Podia ter algum tipo de riscos institucionais, mas nada nesse sentido. Hoje nós vemos que não. E nós vemos que nosso país é um dos campos de batalha privilegiados desse processo. Porque, afinal de contas, nós estamos falando de um país que teve o maior partido fascista fora da Europa, durante os anos 30, é um país constituído no apagamento, no esquecimento, no silenciamento das violências raciais, das suas violências de extermínio, de genocídio contínuo, uma violência que não está no passado, uma violência que faz com que nós possamos, por exemplo, um governo possa matar 120 pessoas dentro de um bairro do Rio de Janeiro. Essas 120 pessoas estão lá na nossa frente, nós estamos vendo os seus mortos em fila, e isto não gera nenhum tipo de indignação social, isso não gera nenhum tipo de sentimento da absurda violência que é o elemento normal da sociedade brasileira, certo? Ninguém vai ser punido, ninguém vai ser preso, ninguém vai ser julgado por uma coisa como essa. Um país como esse não tem como continuar, hipótese alguma. Eu acho que um dos elementos fundamentais do Marighella é dizer, este país não tem como continuar. Não é possível que ele continue. Todas as nossas forças têm que ser mobilizadas para todas as formas contínuas de luta, sejam armadas ou não, para que este país pare de existir de uma vez por todas e um outro possa aparecer no seu lugar. Então acho que esta colocação, esta compreensão volta hoje para nós. Nós sabemos dos nossos riscos, nós sabemos dos nossos medos, nós sabemos de qual é a configuração de forças, mas também nós sabemos uma coisa: se nós não conseguirmos ser fiéis a este horizonte, que é o horizonte de uma recusa fundamental a este pacto social baseado no sangue e na violência, certo? Dessas populações a todo momento destroçadas, massacradas, com massacres que são típicos coloniais, massacres administrativos, onde as pessoas são mortas sem nome, onde as pessoas são mortas sem família, onde as pessoas são mortas sem história a todo momento, certo? Se nós não mostrarmos que é possível algo de outra natureza, radicalmente diferente, nós nunca vamos conseguir sair dessa condição de reboque, a reboque.
Acho que essa é a grande lição que o Marighella nos deixa e que nós estejamos à altura dessa lição. Era isso. Muito obrigado.